Então, Jurema, eu já lhe apresentei, mas vou reforçar aqui a alegria de a gente ter uma oncologista clínica que trata paciente de câncer de colo uterino e que tomou a vacina de HPV como uma das suas bandeiras. É uma das oncologistas que mais lutam pela vacinação no Brasil. É uma alegria enorme ter você aqui, Ju, com a gente. É você já agora. Gonçalo, obrigado pelo convite, né? E pelo exemplo e a força, né, que dá. Eu acho que uma coisa boa foi um CACOM dentro do IMIP, perto de você, e a gente perto da aula, que acaba se contaminando bem, né? E caminhando junto. Oi? Eu não tenho conflito, quase todos, né? Mas, assim, eu acho que pensar... queria agradecer, eu fui estudar oncogênese, assim, né, rever com outros olhos, assim, sempre bom. E como isso caminhou com o conhecer da doença e o que a gente conseguiu avançar. Mas a gente, só de câncer de colo de útero, que não é um único, a gente morre, a cada 2 minutos morre uma mulher, no Brasil, 20. E como um oncologista, né, vou começar de trás para frente. Sempre apanho disso aqui. Para trás. Desse lado. Ai, obrigada. Então, começa de trás para frente, né, para mostrar a complexidade que é o nosso dia a dia. Às vezes, a gente tem metade da nossa enfermaria ocupada com mulheres de câncer de colo de útero, que não são a metade dos casos. No Hospital do Câncer, tem, às vezes, 3 enfermarias de mulheres jovens com câncer de colo de útero. São um paciente de 32 anos que descobriu um câncer de colo de útero no final desse ano, chegou em choque hemorrágico na maternidade, como muitas chegam também em urgência dialítica, né? E é uma coisa que uma vacina pode resolver, né? Um preventivo em dia pode resolver. Virou um tumor inoperável para uma mãe de 3 filhos, com uma metástase dentro do coração. Isso foi apresentada uma discussão na hemodinâmica, na cirurgia cardíaca, né? E é uma doença totalmente inevitável, né? A gente se acostuma, né? Quinta-feira, o colega que estava passando no SPA e disse: olha, tem 5 pacientes da oncologia, 4 são de colo de útero, 2 com HIV, né? Então, esse é o nosso dia a dia. E a gente não pode estar feliz com isso. Então, acho que aqui vocês têm muito mais poder do que um oncologista de mudar essa história. Então, outra situação que câncer está lá no grupo das doenças não transmissíveis, mas a gente tem um grupo de doenças que são causadas por câncer. Pode ser uma doença com uma causa transmissível. E, às vezes, eu acho que a gente anda meio afastado do que pode também proteger mais essas mulheres na política de câncer, tanto de proteger, de não adoecer, como também de proteger das complicações dos nossos tratamentos. O câncer, o HPV, de maneira global, ele é a segunda causa contagiosa, né, de desenvolvimento de câncer. Dos 2,2 milhões de casos que acontecem por ano, cerca de 690 mil, né, quase um terço, é por câncer de colo de útero. E se a gente for colocar na proporção das Américas, a gente tem uma incidência de 52,7, 55% em relação a causas de morte e de incidência. E a gente sabe que essas alterações mudam até dentro das regiões do país também. A gente fala muito do câncer de colo de útero, né, mas não é só câncer de colo de útero. A gente sabe que tem outros cânceres também relacionados ao HPV fortemente, como o câncer do canal anal, como o câncer de orofaringe. Hoje, nos Estados Unidos, o câncer mais relacionado ao HPV é o câncer de orofaringe. Então, e a maioria de homens jovens, brancos, e com um poder econômico melhor. Então, talvez os homens nos apoiem, né, na vacina e saber que os meninos também precisam ser vacinados. E
ainda a gente tem outros cânceres, que pode ter o da vulva, né, o do pênis, graças a Deus mais novo, vacina, vocês já sabem quase tudo. E as coisas da vida. Encontrei a Eduarda, outra em 95, quando eu estava terminando a faculdade, lá no CEON. Pegue ali um livro. Aí tinha o quê? Um livro de 1.400 páginas de HPV. Acho que está até lá no IMIP, assim. Acho que alguns conhecem, né? Um tratado que já falava, né? Nesse momento que era 70 tipos de HPV e que poderia estar relacionado, né, com câncer de colo, de útero e outros cânceres, né? Aí vai atualizando, ele diz, não, realmente eu consegui provar que tem, né? Continua de 1.400 páginas, né, disponível. Aí ele já fala dos subtipos com cogênese. E quando a gente... Isso é uma revisão no JAMA esse mês, que já fala que a gente está falando de 450 genotipos de HPV. Né, e que cada vez mais a gente tem uma informação de quem são os oncogênicos, quem não são, né, a importância da vacina, que ele coloca que pode prevenir até 90% dos casos, e a realidade dos Estados Unidos, com 4.000 mortes e 14.000 casos. Então, realmente, não vou falar de vacina, né, vocês acabaram de ouvir e vão ver também aqui, Catarina, mas ela é a nossa prevenção, é a nossa arma muito melhor, né, do que a imunoterapia, cirurgia, quimioterapia. Né, e a gente tem um desafio global de garantir a vacina, mesmo quem já tem no Sistema Único de Saúde disponível. Né. E a gente sabe que a gente vai ter que ter um esforço maior, e esse é o desafio para mudar essa realidade. E nem todo mundo tem uma filha de 9 anos, né, que liga para a mãe, a senhora não deu minha vacina ainda de HPV. Né? Pois não, eu vou lá. Né? Então, a educação que salva informação. E quando a gente, como eu disse, no Brasil morre 20 mulheres por dia. Em Pernambuco, né, que foi o que a gente começou o programa de Útero é Vida, vou falar um pouquinho no final, a gente mata 3 vezes mais do que feminicídio, que é outro câncer da gente. Então, são mortes que são inviabilizadas. Né? São mulheres simples, e que a gente tem mais de 1.000 crianças órfãs por ano por causa de câncer de colo de útero. Um trabalho que motivou e sensibilizou o governo do Estado a assumir o programa, né, foi os nossos dados, né, esses do IMIP do Hospital do Câncer, uma tese também do Dr. Rodrigo, que trabalha com a gente, Rodrigo Pinto, onde mostrou que, fora a genotipagem que ele fez, né, da gente 16, né, que é o mais oncogênico, 60%, 18% 9,5%, mas mostrou que nessas pacientes, que 95% estava no CAD, 42% pagou a biópsia. A maioria chegou com estádio 3 e 4 inoperável. Elas não conheciam, né, o sintoma, e, apesar do preventivo, elas nunca fizeram, ou faziam mais de 3 anos que fizeram. Então, são as não aderentes. Então, a gente precisa realmente ter uma outra forma de prevenir e mudar essa realidade. Porque a gente tem, né, e vamos falar um pouquinho daqui da oncogênese, um espaço entre a infecção e o desenvolvimento do câncer, que é uma janela grande de oportunidade e que a gente perde diariamente. Né? São anos entre a infecção do HPV até uma lesão precursora e o desenvolvimento de câncer. Isso também, eu acho que traz a complexidade, né, de a gente entender, na frente, acho que a gente vai repetir, que é a chave do processo, mas, assim, quase 75%, mais de 50% das pessoas têm infecção por HPV, né, na adolescência. E por isso que é tão importante vacinar. E a maioria vai conseguir resolver isso em 1, 2 anos sem adoecer. Então, por isso, e entender isso, fala muito porque como a gente organizou a política. Por que o preventivo com 25? Por que não começar tão cedo? Né? Você vai tratar lesões que vão se resolver por si só e pode até deixar a pessoa com risco de parto precoce ou infertilidade, fora ser um procedimento invasivo. Né? E a importância de quando vacinar, né, de conhecer
a realidade as nossas mulheres começam muito cedo. Aquelas mulheres, 75% tiveram filhos antes dos 16 anos. 2 filhos, 50% antes dos 18. Né? Então, a gente tem um desafio grande na nossa realidade. E, diante disso tudo, né, a OMS botou esse desafio global, que principalmente nosso, já que 75% dos casos estão nos países como o da gente, onde que, se a gente se comportar e fazer a tarefa de casa, a gente vai prevenir 62 milhões de mortes nos próximos 100 anos. Qual é a meta? É que 90% das meninas estejam vacinadas na idade certa, né, na adolescência. 70% consigam ser rastreadas. A gente sabe que a gente não rastreia as pessoas. Né, a gente está 19%. Né, a meta nossa é 40, né, mas a meta é 70, com o teste de alta performance, que seria o PCR, preferencialmente do HPV, e que a gente consiga, né, já que está rastreando mais, a gente consiga tratar essas mulheres, tanto das lesões precursoras, como do câncer invasivo, de forma mais rápida e oportuna. Então, quem é esse HPV? Né? O HPV, esse vírus de papilomavírus, é um vírus que é um DNA vírus, tem, como disse, hoje mais de 400 genotipos, né? E tem todo um entendimento, isso aqui é do livro de 2017, de 95, 2007, e fica os históricos. Mas se a gente vê, para entender que cada proteína, a porção L, de onde é que veio a vacina, né? De onde... como a gente conseguiu entender que um tumor é mais oncogênico, um vírus como o outro, né? Então, a proteína é 6, é 7, a questão do L1, que é essa questão que ele conversa com essa questão da capacidade de transmitir, né, de um para o outro, e também que foi a base da proteína da vacina. Então, entender tudo isso fez caminhar, tanto do entendimento da doença em si, de quem é que coloca, né, maior infectividade, maior agressividade, de permanecer, porque não é a infecção para HPV por si só que é o risco de desenvolver um câncer, é ter a persistência da infecção do vírus de alto risco. Então, às vezes, quando a gente pensa em política pública, a gente quer pegar o público que vai mais se beneficiar daquela vacina, mais se beneficiar daquela prevenção, e que aí eu não quero saber dos tipos de baixo risco, não é isso. É porque nós sabemos que quem vai desenvolver é quem tem infecção persistente do vírus de alto risco. Então, esse é o nosso foco e esse é o conhecimento, e sabe que são essas mulheres que adoecem e têm câncer invasivo. E essa árvore, a gente sabe que a maioria dos HPV são localizados, né, na linha A, na coisa assim. São detalhes, mas são detalhes que fizeram a gente dizer que o HPV é o mais oncogênico, quais são os subtipos oncogênicos, pensar nas vacinas, né, saber que é diferente isso dependendo das regiões do mundo. E esse conhecimento ajuda a gente a avançar no cuidado, pensar em vacinas melhores, necessidade de aumentar ou não a cobertura, né, e entender. Isso tem ajudado até a gente pensar como ele é um bom candidato ao tratamento de imunoterapia, que hoje é padrão em algumas outras doenças e faz todo sentido ser. Então, tem todas essas informações que ajudou não só a entender a infecção, como ajuda a gente a cuidar e tratar os pacientes. Quais são os subtipos, né? Quais são os subtipos que estão naquele alfa-9, que são... Então, é o ponto de atenção, que são os mais oncogênicos, né? O que quer dizer cada um, né? E que tem coisas que a gente não sabe, principalmente na nossa população e na diversidade, né? A gente sabe que a resposta no mundo pode ser diferente, né? A gente sabe que um público vulnerável é o paciente imunossuprimido, né?
seja pelo HIV, seja por um tratamento imunossupressor, seja pelo nosso tratamento oncológico. Mas a gente não sabe a diferença na nossa própria etnia, né? A gente sabe que tem a população indígena mesmo, hoje é a população que mais cresce câncer de colo de útero no Brasil. Ela cresce 78% do que a raça branca e a parda. Eu acho que está se contaminando recente, e há dúvidas e mais esperanças que talvez eles tenham alguma alteração imune, não sabe exatamente. A gente não estudou isso para saber, a gente acha que é todo mundo igual, porque a gente se misturou, né? Mas, às vezes, não é isso, implica na forma de vacinar e na forma até de prevenir. Então, vocês vão acreditar, mas é assim, a ideia de falar que você pode ter infecção, mas você não está doente, né? 75% dos casos vão resolver com a sua imunidade, se você tem uma imunidade preservada. Você vai... tem a infecção, que a ideia é que resolve em 2 anos, né? A maioria em mais de 1 ano. Se persistir, e se for de alto risco, né? Alto grau, essa é a paciente que você vai colar e vai ver todo ano, no teste HPV de 5 em 5 anos, que é basicamente o 16 e 18, né? Então, quando o algoritmo com teste HPV, você vai colar nas de 16 e 18. A infecção latente é aquela infecção que pode voltar numa imunossupressão. Então, uma discussão, quanto tempo, pelo menos 15 anos está garantido. Quantos anos já está garantida a vacina, né? A imunidade se é permanente. E se você pode recorrer de uma você pegar novamente o HPV, ou se sua imunidade é permanente, ou se ela pode ficar latente e aproveitar e ressurgir. E isso explica muito aquela coisa dos anos e da janela que você pode ter de oportunidade. E a JEC, né, que é a junção do escamo celular do colo de útero, né, que quando a gente não enxerga a colposcopia, a gente acha que está devendo, é o lugar que é mais possível de ter a lesão invasiva. A maioria dos cânceres de colo de útero é o epidermoide, tem crescido o adenocarcinoma, tem algumas diferenças com aquelas proteínas, né, na carcinogênese, mas, sem dúvida, o câncer de colo de útero é um câncer induzido quase que 100% pela presença do vírus do HIV. Então, esse conhecimento do subtipo, saber que é o 16, 18, estar acompanhando, saber as diferenças, tem diferença com a imunossupressão, faz com que a gente avance no cuidado clínico com base no poder oncogênico e sabendo que não são todos... Isso dá dificuldade, né? E a gente está preocupado em começar o teste HPV, porque a gente sabe que angustia. Você tem um teste que é positivo, que não é positivo, e que vai ficar bem. Então, a gente tem um trabalho muito grande também de se comunicar, porque nem a gente entende isso direito, né? E esse mecanismo da gente de conseguir resolver e de como ele atua na célula, fala muito da oncogênese e aponta para a gente que tanto a questão do PDL1, né, que é a imunoterapia, como da evasão, qual é o caminho melhor de você tratar, do ponto de vista oncológico, esse tumor, porque ele pega a via do NK-delta e da apoptose, que são boas vias que a gente tem tratamento para oferecer na imunoterapia. E hoje já está aprovada para o câncer recorrente, depois metastático recorrente. Tem muita coisa sendo estudada, mas sendo estudada. Tem algumas coisas assim, sobre a vacina na lesão não invasiva, se é uma oportunidade para diminuir sequela e perda de criança. Mas isso é pesquisa, mas faz sentido esses caminhos da imunoterapia pensando na oncogênese. Mas nada melhor. E a melhor indicação ainda é a prevenção primária e vacinar.
E a gente tem algumas coisas que preocupam, e essa questão, a infecção pelo HPV em mulheres jovens, eram mulheres entrando na faculdade, isso é um clássico, né? Mostrando que ela cresce, vai crescendo a infecção do HPV, poucas adoecem, a maioria resolve, e isso é um sofrimento, né? E se a gente começar a realmente fazer muito teste HPV e muito preventivo em 18, 16, 19 anos, em quem está assintomática, rastreio, a gente talvez faça um over-diagnóstico e a gente não seja o melhor momento. A gente conversa. A infecção latente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar em mente, né? Principalmente nos grupos especiais que merecem e se beneficiam da prevenção primária e secundária. A gente sabe que HIV deve começar a prevenção desde o primeiro momento, que deve ser vacinado, que tem uma extensão da idade de vacinação. E é justamente esse grupo que tem menor capacidade de resolver por si só aquela infecção e que ele vai ter o maior risco de ter a permanência da infecção e realmente vir a adoecer se for um subtipo de alto risco. Né? Outra coisa que tem incomodado, assim, que tem um alerta para vocês ficarem atentos, é o colo de útero em idosas. Né? A gente sabe que a gente faz a prevenção até 65 anos, que é o grupo de risco. Essas são as mulheres que não foram vacinadas, que não são aderentes. E elas têm mais 3 riscos de morrer do que os outros cânceres ginecológicos. Tem mudado, né, o envelhecer e a forma de lidar com o envelhecimento. E a gente não sabe realmente o quanto essa imunidade natural persiste ou quanto ela está se expondo a novos casamentos, novas fusões, e que a gente precisa estar atento. E porque vai aumentar 9%, que eles estão acreditando que a gente vai vacinar, né, no Brasil e que vai prevenir. Quando você volta para o grupo de idosas com mais de 60 anos, vai ser o aumento de 95% de morte, vezes 9, e 17 vezes 85. Será que isso vai virar uma doença, né, de paciente idosa? Né? E o que é que vocês podem fazer para prevenir mais esse grupo de mulheres? Que às vezes, quando a gente diz que não precisa fazer o preventivo, elas pensam que elas não estão em risco, e isso não é verdade. Então, o que a gente tem de tratamento é prevenir, primário e secundário, se for tratar quimio e rádio, cirurgia, né, tentar o perfil molecular, personalizar como tem acontecido nos cânceres, mas todo esse braço de imunoterapia ainda é uma questão que a gente está esperando os resultados, embora que acredite. Para não dizer que eu não falei do câncer de orofaringe, para os homens também se sentirem motivados a se cuidar e ajudar as mulheres também a se cuidar. Ele tem crescido rapidamente nos Estados Unidos, que, como eu já disse, é o maior. Ele também é mais relacionado ao câncer 16. Tem uma questão que é melhor não adoecer, mas o câncer de orofaringe, quando é HPV positivo, ele tem um melhor prognóstico, que a discussão é sempre desescalonar, se pode omitir rádio, fazer uma cirurgia menor, mas ainda o tratamento padrão. E hoje ele é mais importante do que tabagismo, cigarro como fator de risco, e os riscos também se acumulam. Né? E outra coisa que saiu desses 2 trabalhos foi dessa semana, dessa mesma coorte, de 21 estados americanos, ele começa também a colocar se a persistência do vírus na saliva, se isso é um fator de recorrência. Ele aponta que é uma coisa que a gente não leva em consideração hoje em dia para tomar decisão, nem para acompanhar risco de recorrência. Então, eu acho que assim, a gente tem conhecimento, tem um recurso disponível, mas a gente tem que fazer diferente. Pode escutar, quer que Ana Catarina, que foi onde o povo está, deixou a gente vacinar, onde estava o povo, no meio da pandemia, continua. A gente está começando, em setembro a gente começa o teste HPV aqui, né, é outro legado da pandemia. Né, as máquinas de PCR, né, que faz 6 mil testes, 30 mil por dia. As pessoas que aprenderam a fazer PCR, essas máquinas de grande volume, como a daqui, usa 26 vezes menos reagente.
Então, foi possível ousar pensar que a gente pode fazer o teste de HPV. Tá? A Fiocruz tentando desenvolver um kit, a fábrica que fazia o teste de HPV está desenvolvendo, e a gente vai começar com o teste KITAR, de uma forma organizada, que é chamando as pessoas que não aderem, que não fizeram, e vai ser um trabalho grande, mas tem um comprometimento, se der certo, para ser a primeira etapa da nacionalização do teste de HPV. Mas não é só o teste, é vacinar e fazer as coisas organizadas. E, terminando realmente, eu acho que a gente vive uma situação de desigualdade. Né? A gente tem vacina sobrando, preventivo sem fazer. A gente quer o teste HPV porque ele é realmente mais sensível. Ele dá um algoritmo de 5 anos. A gente sabe a dificuldade de entregar um exame rápido, né? Do ciclo técnico cada vez mais longo. Mas, se é evitável e é injusta a situação, a gente está dentro de uma iniquidade. Só tem um jeito de fazer, enfrentar com tudo que precisa, né? E juntar as forças. Porque é muito mais barato prevenir do que tratar. Muito. Cada dólar que a gente tem para tratar, a gente economia quase 100 vezes mais. Né? Fora todos outros custos relacionados. Então, é isso. Né? Eu acho que conhecer a epidemiologia, saber que ela vai mudar, que ela varia no mundo, e essa história natural, para melhorar a prevenção e o tratamento é importante. Eu acho que ela já fez a gente caminhar até aqui e vai nos guiar. Né? Vacina é realmente a melhor arma que a gente tem, né, hoje em dia, e na idade certa, da forma certa, mas a gente tem que tratar quem já está doente e melhorar também o nosso preventivo. Tem lacunas do uso terapêutico de vacina, né, de infecção, de imunoterapia, que a gente deve acompanhar, e muitas vezes a gente tem que pensar, às vezes a gente vê no dia a dia muita questão individual, mas, enquanto política pública, a gente tem que pensar em beneficiar o maior número de gente. Por isso as faixas etárias, por isso assim. E eu acho que acompanhar e aproveitar a oportunidade, né? Quando ampliar, eu estava chegando aqui, eu vendo ela conversando, né? A gente sempre pensa em incluir, né? E dar vontade e necessidade mesmo. E evidência, né? E é isso, minha gente. Obrigada. Então, a gente agradece muito a Jurema. Eu queria exatamente esse olhar diferente, fora da nossa caixinha de vacina e de vacina. Então, o olhar da ponta de quem trata, de quem vê a consequência do HPV.